continuidade, a gente chama o Hospital Pequeno Príncipe com a Bruna. Seja bem-vinda, Bruna. Bom dia, gente. Tudo bem? Eu sou a Bruna, eu sou líder de novos projetos do hospital. Eu vou contar um pouquinho mais sobre a nossa oportunidade que a gente está trazendo hoje de emprego. Mas antes eu queria saber aqui quem que está começando o curso hoje. Primeiro período. Legal. Bem-vindos, então. Espero que seja uma graduação muito enriquecedora para vocês, que vocês consigam várias oportunidades. Então, super legal também a UTF ter aberto esse espaço para a gente. Então, eu vou começar apresentando um pouco sobre o Pequeno Príncipe para vocês. Nós somos um complexo. Então, nós temos a área da assistência com o hospital, um hospital filantrópico que destina 60% da capacidade para o SUS, a pesquisa com o nosso Instituto de Pesquisa Pelé Pequeno Príncipe e o ensino com a nossa faculdade Pequeno Príncipe, que foca muito nas áreas da saúde, mas a gente tem alguns outros segmentos também. Falando um pouquinho especificamente sobre o hospital, que é para onde a gente capta recursos, nós somos aí uma instituição centenária, completamos 105 anos de história no ano passado e somos muito reconhecidos por tratamentos de média e alta complexidade. Então, principalmente casos de doenças raras, tratamentos de câncer, transplantes. A gente recebe muitos casos de crianças que ainda não receberam diagnóstico e, por isso, somos muito reconhecidos aqui no Paraná, no Brasil e internacionalmente como um dos melhores hospitais pediátricos do mundo. Isso é muito legal. Nós temos vários atendimentos. Ano passado, chegamos a atender mais de 106 mil crianças e adolescentes. E uma área muito especial, que é o jeitinho de ser e fazer Pequeno Príncipe, que a gente fala, é o nosso lado humanizado, carinhoso, olhando no olho, tanto das crianças e adolescentes quanto dos acompanhantes. Então, hoje em dia, é obrigatório as crianças estarem acompanhadas dentro do hospital. E, para elas estarem acompanhadas, a gente precisa ter um olhar cuidadoso com esses acompanhantes também. Então, a gente tem o nosso programa Família Participante, que cuida desses pais, dessas mães, que às vezes vêm lá de Brasília, foram recomendados, foram encaminhados para o hospital, porque aqui a gente tem 47 especialidades médicas, e chegaram aqui achando que iam ficar uma semana. Curitiba está frio, a cidade deles era calor, eles só trouxeram uns shorts, uma camiseta, e não tem condição de fazer, às vezes, refeições na rua. Então, a gente oferece 4 refeições gratuitas por dia, kits de higiene para eles tomarem banho, escovarem os dentes, para eles só se preocuparem com os filhos deles, E as crianças também, a nossa preocupação, além do tratamento, é não deixar que essa criança se sinta uma criança. Então, a gente tem atividades de música, de teatro, educação. Essas crianças recebem acompanhamento educacional tanto do município quanto do estado, para elas não perderem o ano letivo. E tudo isso custa muito dinheiro, Vocês estão fazendo aí administração, já são bem melhores em matemática do que eu. E, no final, nossa conta não fecha. Então, o nosso principal desafio hoje de existir é o nosso subfinanciamento com o SUS. Então, a gente fala que o SUS é o nosso melhor amigo, a gente trabalha para isso, para oferecer esse tratamento de qualidade para essas crianças que não teriam uma oportunidade de um tratamento com pesquisa, com tecnologia, mas a gente tem o subfinanciamento, que a gente fala que é como se a gente gastasse R$100 em um tratamento do SUS e eles só nos repassassem 6. Então, em todo atendimento, fica uma brecha que a gente precisa fechar de alguma forma. A gente também fala de uma tabela do SUS que foi criada lá na década de 80 e que não foi atualizada com toda a tecnologia e avanços da medicina. E a tabela do SUS que teve um reajuste muito pequeno desde 94 e não acompanhou a inflação e todos os índices. Então, a gente trabalha duro na captação de recursos ali no hospital para a gente conseguir fechar essa conta. E aqui vocês conseguem entender um pouco melhor sobre isso. Então, esses são dados de 2023. Nossos dados do ano passado ainda estão sendo fechados. Mas, em 2023, a gente tem ali no nosso gráfico de atendimentos que a gente realizou 60% dos atendimentos para o SUS. Mas, na nossa receita, o SUS só representa 20%.
E a área de captação de recursos, que é onde eu trabalho hoje, representou ali quase 20% também. Então, a gente só tem o Hospital Pequeno Príncipe hoje sendo referência nesses tratamentos de média e alta complexidade por conta da captação de recursos. E é esse convite que a gente veio fazer aqui hoje para vocês. Então, a gente fala muito do nosso dia a dia sobre ODS e ESG. Vocês, como administradores, vão começar ou já viram bastante sobre isso. A gente sabe que, hoje em dia, empresas que não se preocupam com responsabilidade social, com o meio ambiente, elas ficam atrás do mercado, né? Então, os consumidores estão cada vez mais com os olhos atentos em relação a isso e a gente consegue ajudar, né, esses empresários nessa questão. A área de captação de recursos do hospital se chama Novos Projetos. É uma área que foi criada lá em 2006, então já fazem quase 20 anos que estamos aí, e somos referência na área do terceiro setor, na área de captação de recursos. Então, é um setor muito bem estruturado. Hoje em dia, a gente tem mais de 10 blocos, a gente capta com pessoa física, pessoa jurídica, imposto de renda, investimento direto, continuado. Então, cada bloco trabalha ali de uma forma para a gente conseguir esses investimentos. E hoje, trouxe aqui os nossos pilares e os nossos valores para vocês entenderem um pouco mais a nossa cultura também, acho que isso é importante. Os nossos pilares são alegria, desenvolvimento e resultado. Então, a gente preza muito que vocês entreguem, né, resultado, tenham desenvolvimento, sempre com alegria, com um brilho no olho, sempre prezando, né, pela saúde mental também. Os nossos valores são: vestimos a camisa, temos paixão pelo desafio, buscamos excelência contínua, falamos e agimos com verdade e respeito, curtimos a jornada com felicidade, prezamos pela humanização, que é a palavra-chave ali do hospital, e somos um time que a gente faz tudo muito junto lá dentro, a gente cria laços muito legais. Hoje em dia eu tenho vários dos meus melhores amigos lá dentro, então é um ambiente super gostoso de se trabalhar. E a vaga, né, que a gente está falando hoje é para Talentos Pequeno Príncipe, que é um programa que surgiu lá em 2009, então também tem bastante chão aí, mas a gente ficou pausado por 4 anos por conta da pandemia, porque é uma captação com pequenas e médias empresas. Então, a rotina, né, de vocês vai ser falar com empresários, proprietários, os donos dessas empresas, para a gente captar recursos para o hospital. Então, vocês têm um dia a dia bem agitado, bem interativo, falando com vários segmentos de empresas. Então, isso é bem legal, esse contato que vocês têm. A gente já teve mais de 5.000 inscritos para esse programa e quase 120 já participaram, né, efetivamente. Então, é uma vaga que a gente está abrindo para universitários e recém-formados para criar um desenvolvimento, principalmente na área comercial e de negócios. A gente tem, além, né, dessa captação de recursos, vários treinamentos para vocês terminarem esse programa bem desenvolvidos e prontos aí comercialmente, principalmente. A gente trouxe um pouco sobre como vai ser, né? Então, são vagas para assistentes de contrato assinado, né, CLT, com todos os benefícios que acabaram de contar aqui para vocês. Então, temos um salário fixo, comissões de vendas, um vale-alimentação de R$700, programa de valorização de talentos, que a gente valoriza muito, né, esse desenvolvimento dentro da instituição. Então, se vocês terminarem a DM, quiserem começar um outro curso, o hospital tem esse apoio. Algumas atividades como auriculoterapia, consulta nutricional e psicológica, kick massagem, reiki, day off de aniversário. Então, a gente tem vários benefícios bacanas. Aqui a gente trouxe algumas manchetes, né, que já foram publicadas antes. Lá, o nosso último processo foi em 2020. Então, a gente tinha essa divulgação bem legal. A gente traz também um depoimento da Mona Lisa, que entrou como jovem talento, e hoje em dia ela é supervisora do hospital. Então, para vocês verem como é legal essa oportunidade de crescimento, eu também entrei como jovem talento lá em 2020, na última campanha. E a gente traz esse QR Code, que é o nosso formulário de inscrição, se vocês quiserem já pegar ou tirar uma foto, mandar nos grupos depois, para quem não participou desse momento. A gente vai ficar muito feliz de ter vocês lá, com certeza vai ser um programa de muito desenvolvimento pessoal, profissional, e estamos com as portas abertas para vocês. Obrigada!